Agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Poços Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Sextou, gente, sextou com sexta-feira já de Festa Nacional da Uva, sextou com retomada da vida pós-carnaval, sextou com S de saúde, né? E sextou também com o S de presença do Rogério Camargo de Carvalho aqui no programa Tá na Pauta. Bom dia, Rogério, tudo Bom bem? dia e S de superação. Boa, superação. Gostei, é isso aí, né? Não tem outro jeito. Rogério, tudo bem contigo? Tudo. E você como é que está? Maravilhosamente bem. Conhece aquela É frase, isso aí. conhece aquela Tem frase, se melhorar estraga? tem que permanecer BBI, boa, bonita e inteligente. Mesmo que não for verdade, vai dizendo Não, assim que não, vai, não. vai indo, né? A gente tem que dar um ponto de início para se tornar uma verdade, né? É verdade. Começa dizendo para si mesmo, que daí você vai acreditando. Rogério, brincadeiras à parte, eu quero convidar as pessoas para quem quiser participar conosco, tem o WhatsApp disponível, 999530616. Também estamos aí no telefone 3220-9400. E para quem quiser participar direto na live que nós estamos transmitindo junto com aquilo que está no rádio, então vai lá no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, você pode comentar direto ali na live. Estou gravando esse programa, tenho dito, e logo depois que ele encerra, a gente já levanta ele para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Rogério, a pauta de hoje é uma pergunta um pouco capciosa, né? Você se aguenta? Eu não sei você, Rogério, mas tem dias que eu digo, nossa, nem eu me aguento, nem eu tô me aguentando, né? E às vezes a gente não se dá conta, Rogério, que a gente está se tornando alguém insuportável. E a gente vai ter que conviver com a gente mesmo, né, Rogério? Não, que a gente possa conviver com a gente, tudo bem. O problema é quem está do nosso lado, a gente transformar a vida desse indivíduo, parceiro, um inferno, né? Vamos dar uma voltinha no inferno, eu e tu? Não, né? Não, Não, porque se tu não não. produzir felicidade, alegria, prazer, saúde, tu vai infernizar a vida do outro. Tem o Tu vai ter Cló um hã. um sentimento de mau humor, assim, todos os dias seguidos, que nem o café não Sim. resolve. Tu sabe, Rogério, eu vou já vou rodar aqui o áudio, né, de um vídeo do Clóvis de Barros, que é um filósofo conhecido, ele falou um pouquinho sobre isso, a gente vai usar esse áudio como norteador do programa, mas já quero dizer que tem dias, além de dizer que nem eu me aguento, tem dias que eu digo: "Tomara que eu não morda a língua", porque se eu morder a língua eu morro envenenada. Tô brincando, mas brincando, brincando, né. Vamos escutar o áudio do Clóvis, pode ser, Rogério? Vamos lá, vamos lá. Eu vou rodar direto do meu celular, então peço paciência das pessoas, porque às vezes meu celular dá uma demoradinha aqui para entrar, né, o áudio de um vídeo que circula nas redes sociais do Clóvis de Barros. Vamos lá. Não era essa, vamos ver se vai entrar ou não, né, Rogério, porque às vezes não entra, não entrou. Pronto, vou Pois é, tentar. eu tentei escutar pela terceira vez, não entrou aqui, viu. Sério? Uma política de privacidade. Mas olha, vê É, se pode. não, Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui, senão não senão a gente usa outra forma aqui de não tá querendo ir não, mas eu vou tentar achar de novo, Rogério, enquanto você vai falando um pouquinho o que você percebeu sim. quando eu te mandei o áudio. Eu percebi que a gente per eu percebi que a gente percebe quando a gente circula uma área de campo, como tem pessoas insatisfeitas, né. Eu te diria que são MA e KA. MA são as mal amadas, que não Eita, e as KA são as carentes afetivas, né. Aquele furo afetivo que ser humano nenhum vai conseguir fechar, a não ser a própria pessoa, né. E as MA são mal amadas na fila, na comida, eles comentam sobre tudo que é tipo de comida, que presta, que não presta, no buffet, no na sobremesa, sempre tem que comentar alguma coisa e geralmente leva para o lado desagradável, sabe. A impressão que ninguém nunca vai agradar essa pessoa, nem uma sobremesa, sabe. Então ela procura esses ambientes justamente para criticar, né, se alimenta da crítica, né. Então a gente percebe que isso aí é um mau humorismo, né, primitivo até por sinal, né. Se a pessoa continuar desenvolvendo assim, ela vai desenvolver altas somatizações em seu corpo, né.
Sim. Eu não consegui abrir mais o vídeo aqui, mas assim, parafraseando o que o Clóvis de Barros diz, é que se tem uma coisa na vida, Rogério, que a gente vai ter que lidar, é conviver consigo mesmo, né. Então, se Sim, você não consegue conviver consigo mesmo, porque às vezes não é uma coisa consciente, né, porque conviver consigo mesmo todo mundo vai ter que conviver, consciente ou sim, não. enquanto eu estiver vivo, Isso, é o fato. Só que muitas vezes, Rogério, a gente, que é o que ele diz lá no vídeo, né, a gente tem que trazer isso para a consciência, que é se dar conta de que nós precisamos conviver com a gente mesmo. Tem gente, Rogério, que não consegue ficar em silêncio, não é porque é a ausência de barulho, é porque o silêncio que se faz com que a pessoa precise olhar para ela mesma. E aí, quando ela olha para ela mesma, ela tem vontade de sair correndo, fugir, né? Fugir. Consciente ou inconsciente. E olha que eu conheço uma quantidade enorme, Rogério, de pessoas que não conseguem conviver consigo, não podem ficar sozinhas com elas mesmas. é que Beverly usou uma frase aí que não é equivocada, mas é o ponto alto, né? Hum, Trazer para a consciência. Quantos seres humanos conseguem trazer para a consciência suas complicações? É uhum, raro. Isso aí pode levar anos sozinho. Se tu pedir apoio e chegar para alguém, como é que tu acha que eu sou? E a pessoa dizer um saco, um pé no saco. Bom, já é o início para tu perceber, né? Porque senão as pessoas começam a se afastar e tu fica sozinha, né? E tu nunca vai produzir nem amizades, né? uhum, Porque com se tu não certeza. te aguenta, o que tá do as pessoas também não vão te aguentar. E o mais interessante é que as pessoas são educadas demais, elas não dizem que tu é um pé no saco. Tem pessoas que omitem, mas preferem se afastar. Muitas vezes achando que você é uma pessoa negativa, talvez você não seja negativo, apenas não está usando lá o teu estoque do positivo, né, tua carga de supremacia positiva, né. Certamente. Que todos nós temos algo de bom para oferecer. Por que que a gente não está oferecendo, entende? Mas certamente, super entendo, Rogério. A gente às vezes se coloca num lugar que é um lugar que não é positivo. Eu consegui resgatar o áudio aqui do Clóvis. Eu vou rodar, Ok, porque é então. interessante que a gente rode, porque embora eu tenha parafraseado, ele falando parece que dá mais um impactozinho. Vamos lá, vou Vamos. aumentar o som aqui Você vai ter que se e aguentar vou até o fim. colocar aqui no início, porque eu botei Não rodando. sei se você já se deu conta, mas você vai ter que se aguentar até o fim. Você será espectador de você mesmo. Você vai ser observador das próprias condutas até morrer. É bem mais legal se você se encantar com você mesmo. Porque se você conseguir se encantar com você mesmo, aonde quer que você esteja, você consegue se encantar. Não sei se Pronto. você já se deu Olha que conta, interessante. Eu sempre mas digo que o você vai áudio ter que fica se bom, né? Porque ele traz elementos que eu tinha até esquecido. Se você consegue desenvolver a capacidade, Rogério, de se encantar com você mesmo, não há impossibilidade para nenhum tipo de encantamento na vida. Inclusive o encantamento com o que é necessário fazer, né, Rogério? Concordo, Beverly, mas a gente tem que olhar filosoficamente é fácil. Ele é um filósofo, é um professor, gosto dos 4, né, dele, do Cortella, do Karnal e do o outro eu não lembro o nome Tem dele. os 4 tenores e tem os 4 filósofos, né? E tinha Acho que um é o que Pondé, não é o fazia Pondé? parte, que era o O Pondé? é o Codé, e Pondé, né. Pondé. E tinha um outro que era o Gatado Calares, né, que também fazia parte, né, eram 5, né. Não lembro. Desse eu não Sim, ele lembro. faleceu faz uns 3, 4 anos atrás. Ele era esposo da Maria Homem, outra Ah, psicanalista. não lembro desse, não lembro. Sim, Gotardo Galares. Fazia parte dessa turma aí. E ele fazia mais a parte psicanalítica. Mas a gente tem que ver que evento foi que houve na vida da pessoa que tirou ela e jogou no buraco. Uhum, Às vezes pode ter sido um abuso, sabe, uma ofensa, sabe? Pode ter sido um pai abusador, um pai alcoólatra, sabe? Um pai drogadito, pode ter sido uma mãe perversa, uma mãe narcísica de primeiro grau, sabe? uhum. E daí castrou a criança. E a criança, a partir dali, tem uma vida ceifada, né? Por atitudes e comportamentos de adultos, né? Não, Então, eu entendo, Rogério, acontece, me permita, vamos permita. esmiuçar, vou esmiuçar o que tu está dizendo. Tu está trazendo aqui uma condição que é um trauma, algo, um evento importante que mudou a rota.
normal Mudou. da psique A de gente alguém. encontra muitas situações assim, por isso que a gente tem que evitar julgar. Sim, não, eu entendo, ponto, isto Entendeu? posto. Só que isso, Rogério, deveria ser a minoria. O Sim, fenômeno que nós estamos vivendo na atualidade, que norteia o programa de hoje, é o inverso. É sim, viver. Rogério, vamos ser honesto. Todo mundo agora, vamos tirar a máscara e ser honesto. Nós todos somos protagonistas do filme John Wick 4, naquela cena da sim, escada que tá subindo e lutando e batalhando, e quando tu sim. sobe 2 degraus, vem um E e a te escada não termina te nunca. lasca, tu desce, tu rolando, mas quer dizer, eventos traumáticos, Rogério, no mundo que nós estamos vivendo, é algo quase que, entre aspas, se tornou comum, não é normal, mas se tornou comum. O que eu quero dizer com isso é que é como quando você diz, né, Rogério, um crocodilo vai nadar num mar de piranha, que é o que nós estamos fazendo, ele precisa aumentar a casca dele, tem que ficar mais grossa. Ou nadar de costa. A É, gente não consegue mais encontrar resiliência para as demandas do tempo atual, Rogério. eu entendo o que tu está falando. Eu acho bem legal a gente se confrontar nesses detalhes, mas tem gente que não aconteceu nada na vida e vive bufando. Também? Tá sempre soprando, parece que tá enchendo o pneu, devia trabalhar numa borracharia, sabe? Não é. Tu usou o John Wick aí. O John Wick é baseado num mito que nasceu na Bielorrússia, aquele que nunca morre, Uhum. entende? Então tem coisas em nós mesmos que nunca vai morrer. Espero que sejam as coisas boas, Concordo. Eu que concordo nunca morrem. contigo. Me parece que aqui a gente teria que olhar de duas formas o mesmo tema, né? Você vai Sim, ter que viver como você se deu conta disso, traz para a sim, consciência. Primeiro fato. Segundo, o Clóvis de Barros aqui sugere que as pessoas busquem ferramentas para se encantar, instrumentalizar-se para se encantar, porque uma pessoa que se encanta consigo mesma, ela vai se encantar com qualquer coisa, ou seja, não tem desafio ruim para ela, qualquer coisa ela vai conseguir ok, suportar. mas nós temos um patrimônio que a gente não protege, que é a graça e a beleza. A gente tem que proteger a graça e a beleza. Por exemplo, ontem eu passei perto de um circo, o circo estava cheio. Então as pessoas foram lá para dar sorrisos, gargalhada, ver o palhaço brincar, foram levar as crianças, entraram nesse clima. Então Sim. quem foi lá, porque ainda acha a graça e beleza da vida. Não, concordo contigo. Tem que encontrar Tem formas tem de tem se que encantar. encontrar. Eu concordo contigo. Mas o que eu quero dizer aqui, Rogério, é que a gente tem que separar estes dois temas. São dois temas que o filósofo propõe, né? Que é Sim, trazer para a consciência que você tem que conviver com você, a instrumentalização para o encantamento, e você traz um olhar psicanalítico, que é o olhar de que tem pessoas que, sem motivo nenhum, bufam, né? São os sim, funcionários, os perfis de borracheiro, que você está dizendo aí, trabalhar enchendo pneu. E o outro lado é aquela pessoa que teve um evento sim, importante que mudou a rota. Pronto. Então nós temos aqui exatamente. 4 correlações que são diferentes, Rogério, mas eu também quero dizer que nós vamos pegar algumas delas, não todas, porque senão a gente não vai Sim, conseguir dialogar. Eu quero pegar justamente esse que você disse, que é o borracheiro, essa pessoa o que não. bufante. Isso, o bufante, não tem motivos assim evidentes e acha que a vida é difícil. E dentro desta perspectiva, vivemos um cenário de dificuldades comuns, nós tornamos comum viver é como se a gente vivesse sob pressão o tempo inteiro, Rogério, que gera adoecimento. Então, adoecimento sem um evento importante, é a própria vida. É como se a gente fosse aquele sapinho, Rogério, que está sendo cozido em banho-maria e está achando gostoso. Ah, Sim, tá confortável, tá gostosinho, vou ficar por aqui, daqui um pouquinho morre cozido. É nós, pronto. É nós na fita, né, Rogério? É nós sendo cozidinho. Só que então a gente precisa se dar conta de que a gente precisa conviver com a gente de forma consciente e que muitas vezes nos tornamos pessoas ou desagradáveis, ou superficiais demais, ou pessoas que sem noção. Gente, a turma do sem noção, Rogério, cresce de uma maneira vertiginosa. E aí, cresce. José? E aí, José? E aí, Rogério? E aí, Beverly, que eu faço alguns atendimentos terapêuticos domésticos, tu entende? Então, de uma certa maneira, a gente entra dentro da casa das pessoas e a gente pede licença. Ó, me dá licença, estou entrando para atender alguma pessoa acamada, por exemplo. Mas a gente percebe que mesmo acamada a pessoa está feliz. Por quê? Porque o ambiente dela está limpo, está arejado, tem uma música,
ela acende um incenso, ela alimenta a sua florzinha. Por quê? Porque ela criou um ambiente, mesmo para se recuperar de uma situação de infortúnio. Quantos nós pensamos disso? Quantos nós levantamos da cama e viramos colchão, arrumamos nossa cama para dizer: dormi bem, vou tornar meu dia melhor. A gente tem direito a essa linguagem. Por que que a gente não usa? Por que que a gente já liga a televisão para ver a primeira tragédia? É verdade. A gente também busca para ser infeliz. Como é que eu vou trazer isso para a consciência? E não ligar a televisão, sabe? E botar uma musiquinha de manhã no café da manhã às 6h30. Uhum, A televisão não é que não seja para todo mundo, mas existe opção, né, de eu ligar ou não, né? De eu colocar uhum, uma música ou não. Então eu também posso turbinar meu dia. Botar uma uhum. música lá do É devagar, é devagar, devagarinho, sabe? É. É, para começar o dia com outro estímulo neural, sabe? Os meus neurônios também precisam de música. Não há dúvida. Deixa eu fazer só uma partezinha aqui, Rogério. A Sim, Vera Martinato, eu chamo ela de Verinha, acho que não só eu, né, muitas pessoas em Caxias a chamam assim, mas eu quero dizer que tomo essa liberdade, também de uma forma afetuosa, porque a Vera Martinato, além, né, de ser a pessoa da Ótica Martinato, que é patrocinadora aqui do programa, ela é uma amiga, ponto, né, mas uma amiga não só sim, por essa relação comercial. Com a relação comercial, Rogério, a gente começou a conversar mais, começou a fazer trocas assim, é uma pessoa admirável, ponto. Preciso dizer isso, porque, tem uma máxima que é do Tiago Matos. Esse Tiago Matos, ele é o autor do livro Vai Lá e Faz. Ele é gaúcho e é um gaúcho futurista. Muita gente já assistiu as palestras deles, já leu os livros, esse é um dos livros que eu li, mas ele tem outros livros publicados também, e ele basicamente fala de negócios na era digital, ou seja, negócios no tempo em que a gente vive. E ele diz uma frase que está lá no livro que eu nunca esqueci, que agora nós, todos contemporâneos dessa era digital, deveríamos apenas fazer negócios com pessoas com as quais nós gostássemos de tomar um cafezinho. Então quero dizer que a Vera é essa pessoa. Porque assim, nós nos relacionamos com pessoas, Rogério, por N fatores. Um deles é o comercial. Só que chegou um tempo que só o dinheiro pelo dinheiro não vai nos levar para a próxima etapa da humanidade. O dinheiro tem que sim, estar a serviço de algo que seja maior, que seja coletivo, que seja produtivo, que produza a vida. É disso que eu estou falando. Então, só quis deixar bem claro isso, porque a sim. Vera dessas pessoas está sempre acompanhando os programas. E mais uma vez, ela não é só com a Rádio São Francisco, ela tem outros investimentos de mídia também, mas nós aqui temos esse apreço por ela. E ela diz agora no WhatsApp o seguinte: Beverly, eu adoro estar comigo mesma. Estou na praia sozinha, vou ficar 2 semanas, né? E tá amando estar na própria companhia. Está amando estar na própria companhia. Pensa, Rogério, no privilégio que é alguém ter digamos assim, a verdade interna de poder dizer: "Eu gosto de estar com", porque tem muito, Rogério, tem 1 milhão de pessoas que nos rodeiam, que odeiam estar consigo mesmo. Então é um baita vamos reconhecer, é um baita privilégio, né. Olha, Beverly, a Vera vai passar de ano e não vai ficar em recuperação, então, e vai ficar com nota sobrando, tá? Já está em crédito. Eu não conheço Boa. ela, mas tá tá de bem com a vida. Isso é importante. É isso Outro aí. detalhe que a gente tem que aprender também, para a gente fazer esse teste, se a gente tá bufando ou não, né, é tu também ir jantar fora sozinha, almoçar sozinha, sentar bem no meio, no centro das atenções, ou no canto perto da janela, sabe. Te levar para passear, te levar para namorar, te levar pela tua mão, sabe. Não Sim, ficar dependendo de viver na sombra do outro. verdade, Rogério. Eu É também nesse sentido que eu entendo da Vera, sabe. total, Tu não total. precisa viver na sombra do outro. Agora tu foi forte, né. Eu sei que eu sou uma pessoa, eu também gosto de estar comigo, eu sei que o Rogério também gosta, porque eu também conheço o Rogério, sei que ele também gosta, mas assim, nós aqui reunimos 3 pessoas, mas se a gente estivesse num grupo mais aleatório, com mais pessoas, sei lá, 10, 15 pessoas, certamente, Rogério, o maior número seria de pessoas que não se sentem muito confortáveis, não é que não também necessariamente não gostam, mas não se sentem muito confortáveis de ficar sozinhas, né. Tem pessoas que gostam de estar sempre rodeadas de gente pela dificuldade de ter que olhar para si mesmo. O que eu quero dizer é isso, né, Sim. Rogério? Olhar para si mesmo. Esse é um desafio para o ser humano, sabe, tornar consciente a sua consciência. Isso é um Uhum. desafio, não é se tu ver te lembra do eu vou trazer aqui um filme,
que eu entrei num debate uma vez do Natureza Selvagem, tu lembra? Sim, tu já me Tu falou desse vê, filme. é interessante esse filme aí. Agora, verifica bem, nem sempre a gente escolhe o lugar certo para ficar sozinho, porque ele ficou diante de uma natureza imensa, né? Sim. Eu não A assisti, tá natureza na foi minha maior que lista, ele. eu não assisti. Mas tu já falou desse filme aqui nos programas, eu lembro. Sim. É interessante esse filme, e é verdadeiro, né? Eles fizeram uma, Sim, baseado em fatos documentário reais. em fatos reais. Então, tu vê que ele escolheu um lugar certo para ele, ele recusou algumas coisas, o que tu falou ali antes, sabe que não é só o dinheiro, é o café também. Ele também passou por isso. Só que ele Uhum, escolheu um lugar muito grande dentro da natureza, né? Foi com uhum, muita sede ao pote. Por isso que ele não retornou. uhum. Então, quando a gente vai crescer, vai ascender em diversas áreas da consciência humana, a gente pode ir devagar. Não vá com pressa. Não busque ser Illuminati. Não busque se iluminar com pressa. É, Eu acabei lembrando, Rogério, há muito tempo atrás eu li um livro, eu não vou lembrar o nome, o título do livro, mas é o Davi Le Breton, que é um contemporâneo, ele é do nosso tempo, né? É um pesquisador, antropólogo, sociólogo, sim, filósofo francês. Inclusive, ele veio várias vezes ao Brasil, já tem uma boa relação com comunidades acadêmicas brasileiras, e o texto do livro dele tinha a ver com a ideia do desaparecimento a partir do esquecimento. Vou explicar um pouquinho melhor para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Ele se ocupou de entender, Rogério, o fenômeno do esquecimento. Por que que algumas pessoas, por exemplo, se esquecem se deixaram ou não deixaram uma porta aberta, se esquecem ou preferem a solidão, não a solitude. A solidão, ou sim. seja, ficar sozinho, com a mente agitada, ficar sozinho porque não consegue lidar consigo mesmo e fica, né, todo assim agitado, e isso levava a uma série de isolamentos. E aí ele diz, né, que uma das teorias dele é que as pessoas que ou dormem demais, ou se ausentam, ou ficam solitárias, elas estão desaparecendo de si mesmas, pelo simples fato de não conseguir olhar para si. Muito parafraseando, porque o estudo é muito mais complexo, né? Mas é Sim. isso. Então, o que eu quero dizer com isso, Rogério, é que muitas vezes a gente vê patologias. Ah, a pessoa dorminhoca, a pessoa dorme o tempo inteiro. Às vezes, Rogério, tem ali uma patologia, né, dentro desse fenômeno que o Davi Le Breton dizia, Sim. que é o sono para não ter, sabe, eu não quero viver, então Não enfrentar. eu durmo. Então, tem patologias que são sociais, elas não são necessariamente doenças, caso de saúde mental, ela é uma patologia social. A pessoa está vivendo uma patologia social, se contaminou com ela e ela manifesta ou dormindo demais, ou se isolando, ou falando demais. Fala demais, fala, e na verdade não se ouve, né? Olha as loucuras do nosso tempo, né, Rogério? E depois, eu não sei de quem é essa frase, talvez seja do Mário Quintana, que formigas fazem buracos no chão e homens fazem buracos no céu. Então, traduzindo isso, quantas pessoas estão sozinhas vivendo em apartamentos aí de 20, 30 andares de altura Uhum, e não são descobertas? sim, É por sim. opção, de repente não é por abandono. Uhum, A gente tem que pensar sobre isso. sim, Porque a cidade ela cresceu, né? Então todo mundo sim. naquela janelinha pequena, né? Que muitas vezes não bota nem o nariz para lado de fora, né? Sim, e às vezes, Rogério, não é um abandono externo, mas é um Sim. autoabandono. Um Porque autoabandono, a um pessoa fica auto, né? refém de uma situação e Isso. depois fica difícil ser resgatada. Não há dúvida. A conversa só começa, vocês viram que o assunto é complicado, né? A conversa está só começando. A gente vai ter que fazer um intervalo, Rogério, porque são Ok, 11h33. Vou pedir licença aqui ao Rogério, ele vai tomar uma aguinha, pronto. E a gente vai fazer um rapidinho intervalo, na sequência a gente já está de volta. O assunto é esse. Você se aguenta? Você gosta da própria companhia? Porque se você não sabe, o Clóvis de Barros disse, você vai ter que viver com você até o final. Então é sobre isso, a gente volta já já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. 11h34. Tua Essência. Normalmente à noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 23 graus. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavítima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Festa da uva, fruto de um sonho, vem encontrar. Festa da uva, nosso legado, vem celebrar. Venha para a Festa Nacional da Uva 2026, de 19 de fevereiro a 8 de março no Parque da Festa da Uva em Caxias do Sul. Patrocínio Caixa Econômica Federal, HDI Seguros e Banrisul. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h37, de volta. Este é o programa Tá na Pauta. Eu, Beverly Rocha, Rogério Camargo de Carvalho, batendo um papo e você, né, nos ajudando. O assunto de hoje tem a ver com uma máxima a partir, né, de uma reflexão do Clóvis de Barros, que é um filósofo contemporâneo, que nas redes sociais, né, um cortezinho, ele fala sobre se a gente se dá conta de que a gente vai ter que se aguentar, né? Então, é trazer para a consciência que tipo de pessoa a gente é, também trazer a consciência, Rogério, a boa convivência, gente com a gente mesmo, né? A gente às vezes, eu quero ter uma boa convivência no condomínio, eu quero ter uma boa convivência com a vizinhança, eu quero ter uma boa convivência com o parceiro, com a parceira, eu quero ter uma boa convivência com pais, com filhos, com irmãos, com tios, mas você... Política da boa vizinhança, né? Isso, você faz isso com você mesmo? Eu quero ter uma boa convivência, eu comigo mesmo? É importante isso. Eu faço, a minha parte eu faço. Mas se tu fosse um psicólogo e não fizesse, eu ia ter medo, Rogério. Me relacionar com as pessoas, tu entendeu? Sim. Então, quanto menos eu tiver encrenca com as pessoas, para mim, melhor. Eu quero trabalhar bem para que as pessoas falem bem de mim. Claro. Elas podem não gostar do meu trabalho, mas não precisa falar mal. Aí que tá, Rogério. Eu gostei. Sim, entende? Sim, você trouxe outro ponto interessante que também é um fenômeno do nosso tempo, que a gente parece, Rogério, que fica buscando unanimidade. Nós não seremos
Mesmo as pessoas, Rogério, que parecem ser unanimidade, quando vistas de perto, não são. Ninguém é unanimidade. Vai ter gente que vai nos gostar, vai ter gente que não vai nos gostar. Pronto, tudo certo. Tudo bem que tem pessoas que têm mais de um lado, né? Tem pessoas que tem mais gente que não gosta, ou Sim. então tem mais gente que gosta. Mas unanimidade geral, isso eu não sei, Rogério. Eu acredito, assim, piamente que seja um pouco impossível, porque, na sinceridade, às vezes a pessoa. É difícil, né, Rogério? E me parece que também é cavar um buraco na água. Ah, eu quero ser uma pessoa que todo mundo gosta. Poxa vida, né? Busca outro sonho, que esse tá difícil, né? Tá difícil, tu vai dar só o que tu tem. Tu vai ter que tratar todo mundo bem, porque se tu tiver, vamos supor, vamos usar um termo antigo, uma casa de comércio secos e molhados, e começar a atender mal, ninguém mais vende teu negócio. Sim. Mas aí não tem a ver, Rogério, com gostar da pessoa. Tem a ver Sim. com ser civilizado, ser as pessoas Exatamente. confundem as coisas, né? Você pode ser alguém de fino trato e ainda assim ter gente que não gosta de você. Agora, isso não Exato. poderia ser, Rogério, um insumo para você se abalar, porque de fato não existe unanimidade. Quando a gente toma Não. consciência, não, ninguém é unanimidade, você se conforta. Bom, vai ter lá o Rogério que não gosta da Beverly, fazer o quê? Não vai mudar o jeito, Sim. educado com o qual eu vou te tratar, vou tentar continuar, não precisa cancelar o Rogério, porque ele não gosta de mim, mas assim, não deveria ser algo que me impactasse, porque assim, de fato, como é que tu vai saber se todo mundo te gosta ou se todo mundo te desgosta? Quem deveria se gostar ou se desgostar é a gente mesmo, né, Rogério? E depois tem uma, Beverly, a gente vai ter que se preparar de uma certa maneira, assim, de uma consciência mais social, porque a gente está com ano de eleição e as brigas vão Ah, começar, né? sim, Entendeu? certamente. Quer dizer, tu já não te entende, tu já não te conhece, tu já não traz a luz para tua consciência, tu não sabe quem que tu é e tu vai arrumar uma briga com meio mundo, né? Sim, sim. Sim, gostar de si, Rogério, é de um campo quase que, entre aspas, sagrado. Porque, assim, Sim, se você não cultivar, né, o teu eu interior, que é disso que a gente está falando, né, tomar consciência e cultivar o teu eu interior, se você sim. não fizer isso, você tá muito suscetível às mazelas, às misérias do mundo moderno. As mazelas do mundo moderno. Tu poderia me nomear uma dessas mazelas do mundo Nossa, a moderno? intolerância é uma delas, a pressa é uma delas, a falta de empatia é outra delas. Nossa, teria amor próprio é outra mazela, porque assim, a gente é incentivado a não ter amor próprio. Eu acabei de dizer, né? Acabei de dizer que a gente é incentivado a fazer uma força hercúlea para que todo mundo goste da gente. Não vão gostar. Na minha sincera forma de ver o mundo, Rogério, é um esforço colocado fora. Faz Depois outro assim, ó, esforço. e a sociedade ela desagrega algumas coisas. Eu não quero fugir do tema, eu só quero trazer um tema associado a isso, tá? Pra deixar bem claro. Há 20 anos atrás, se tu desse um roller para tua filha, o que que tu faria? Ah, sei lá, botaria proteção. Primeiro que eu não daria, mas tudo bem, se eu fosse dar, Por eu que que tu não botaria pro daria? eu não Por daria, quê? porque eu acho que tem outras formas de se divertir que não precisa ser o entre aspas, aqui, você falou roller porque possivelmente era uma moda, né. Então não precisa ser tudo que é na moda para se divertir. Outra, você pode ter É outra perigoso cair, bater a cabeça e tem quebrar o outras canto do braço, formas de né? diversão física, sobe numa árvore, que também é perigoso, mas bem menos, né. Sim. É perigoso, Mas, concordo contigo. não, mas, eu conheço muitas pessoas que passaram noite no hospital, que deram roller para os filhos e caíram, bateram a cabeça, ficaram em observação, e a moda do roller aos poucos foi se apagando, né. Sim, sim. Agora hoje tu verifica aqui na praia, tudo criança de 6 anos andando com patinho elétrico e moto elétrica. Uhum. Então a gente também vai em direção ao desconforto e à perda de uma tranquilidade e à perda de uma alegria, porque ver um filho sendo atropelado ou ameaçado num patinete é uma desavença social muito grande. E olha, não é nenhum nem dois. Então a sociedade busca
artifícios também. Tu A gente claro. isolou o roller e deu um patim elétrico que anda de 30 a 40 por hora. Sim, agora vamos ser sincero mais uma vez, né, que hoje eu tô a minha versão sincerona aqui no programa, né, Rogério. O Rogério já sentiu, hoje eu tô mais sincera do que o normal. Mas assim, o que eu quero dizer, sobre sinceridade, é que o Rogério tá trazendo luz a um tema que é mais velho que andar pra frente, que é: nós, na maioria das vezes, criamos os nossos próprios problemas. Exatamente. A gente vê aqui pais dando patinete de 30, 40 quilômetros por hora com uma criança de 6 anos, se eu estou vendo, posso filmar a qualquer momento. Tem 1000 patinetes aqui na praia. Vai dar ruim, né, Rogério? Claro que vai dar ruim. E os pais acham graça porque ele consegue. Pô, a criança muitas vezes, 6, 7 anos, tá pegando o manejo da bicicleta. Agora tu imagina no trânsito, crianças no trânsito. Tu vê, vai produzir infelicidade. Aí os pais vão bufar. Por que que tu Uhum, deu? Por que que tu não deu? Aí vai uhum. ficar a vida toda com essa infelicidade, esse infortúnio nas costas, né? Por não Sim. ser firme e tomar uma atitude. Então, nós, como bons seres humanos, também buscamos sarna para se coçar. É verdade, a gente cria os nossos próprios a maioria das vezes nós Sim. somos protagonistas, né, da criação dos nossos problemas. Voltando aqui, Rogério, para o assunto que é você vai ter que viver com você até o final, portanto, Sim. tome consciência. Eu quero trazer aqui, nós falamos sobre cultivar, né, o seu eu interior, falamos sobre, se sentir confortável com a própria companhia, falamos sobre combater, estar na contramão dos sentimentos modernos, que eu chamei de mazelas ou misérias, né. Mas tem Sim. também, Rogério, aqui as questões que envolvem a gente tomar consciência de que tipo de pessoa a gente é, sem precisar necessariamente que o outro nos valide. Sabe aquela Sim. ideia, assim, quase que infantil de que alguém tem que bater na cabeça da gente assim: "Parabéns, tu fez certo, tu fez bem". A gente precisaria ter um mecanismo interno, que a gente tem, né, Rogério, só que a gente desativou ele, de se autovalidar. Por que essa necessidade constante de validação externa, Rogério? Para tudo, tudo tem que ter a validação do outro. Eu sou bom, eu sou querido, eu sou agradável, tudo parece que tem que passar pela validação de outra pessoa. E a gente se esquece de ter um sensor interno ligado, que nos diga: "Sim, isso está coerente com os teus valores, com os teus princípios. Sim, isso está coerente com quem tu se tornou, com quem tu é, com quem tu quer ser A para a próxima". ética. Isso! A ética, pessoal, né. Eu só pensei ali na palavra dele, trazer à luz da nossa consciência, porque a palavra consciência só ganhou mais campo depois dos anos 70, né? Antes a impressão que ela não saía do dicionário. Não tem muito livro que fala de luz à consciência, pelo menos na nossa parte ocidental aqui. Então ela é muito nova, trazer a luz da consciência. Aí entrou curso de controle mental, as yogas, os tai chi chuan, as meditação, ultimamente entrou mindfulness, tu entende? Então, se a gente for trazer tudo à luz da consciência, hoje, por essa palavra, muitas pessoas não vão nem entender. Você me deixar claro isso. Embora a gente tenha centenas de fontes de informação. E a gente não Uhum, vai atrás dessas fontes. uhum. A gente lê 5 segundos e tchau, e passa para a folha seguinte, digital, né. Então a gente também está sendo bombardeado por situações de películas psíquicas, né, que a gente não consegue retê-las, né, as películas psíquicas, porque são muito rápida. Concordo contigo. A Teca, nossa querida artista de rua, ela mandou no WhatsApp a seguinte frase: "Oi, babies, adoro vocês". E depois lá no Facebook, ela também escreveu lá nos comentários da transmissão que estamos fazendo agora com imagens pelo Facebook, além do rádio, ela diz o seguinte: "Quando escrevo, me orgulho de mim mesma". Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui que não é só uma questão de se escutar a partir de uma voz interior, ela traz um ponto interessante, que é se escutar a partir de outros mecanismos de expressão, que pode ser, no caso dela, a escrita, a poesia, poderia ser Sim. um desenho, poderia ser um artesanato, porque não é só se ouvir uma voz interna, às vezes a nossa voz interna, ela se manifesta de formas diferentes, né, Rogério? Se a gente percebesse que todas as manifestações de alegria são liberadas e a gente não toma posse. Inclusive ela falou ali de diversas formas, tem uma música, né, que diz: "Eu me amo".
Eu me amo. Do Traje a Rigor, eu lembro, eu era fã É deles. lindíssima essa música. A gente devia já levantar de manhã e dormir com essa música na E cabeça, a né? frase dizia: eu me amo, não posso mais viver sem mim". Exatamente. Eu achava bárbaro isso também. A Paty Tomazini, queridona amiga aqui da programação, ela diz: Rogério, eu amo estar sozinha, amo conversar comigo mesmo. E não só converso comigo mesmo, me ouvindo, como me respondo e de vez em quando até brigo comigo mesma". O importante é que faça as pazes, né? Na hora de tomar um espumante, né? É verdade, depois faz as pazes, né, não adianta Depois só faz as pazes. só brigar. O Silvio, meu querido Silvio, amigo aqui da programação, deixa eu ver o que que ele diz aqui. "Oi, em primeiro lugar, quem tem que gostar de mim sou eu mesmo. A primeira pessoa mais importante da minha vida sou eu mesmo. Você só deve dar aos filhos o que eles vão usar, né. Pergunta ao filho se você gosta, não entra na febre dos outros falando dos rollers, dos patins Exato. elétricos e tudo mais, né. E aí ele conclui ainda que nós não estamos aqui para agradar os outros, temos primeiro que agradar o nosso coração. Me parece que aqui o Silvio traz várias chaves, Rogério, que também não dá só para ouvi-lo e não dialogar, né. O primeiro lugar, o Silvio diz o seguinte, né, que a primeira pessoa mais importante da vida é a gente mesmo, o que é uma baita verdade, não é, Rogério? Sim. Porque como é que eu vou dizer? Esse espectro, quando nasce, tem que emite diversas luzes, que somos nós. Então, já estar vivo é sinal que a gente já alcançou um top na existência, né? Uhum. E ele fala, nesse caso, de transmitir para o filho isso aí também, né? Ah, sim, sim. Mas o primeiro ponto, assim, Transmissão para o que filho. que me parece que é importante, porque ele traz uma chave importante. A primeira pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que trazer para a consciência, né, não é ser arrogante, mas é tomar posse, né, Sim. desse valor divino da própria vida. Segundo momento, quando você falava dos rollers, ele diz: "Tem que perguntar para os filhos, mediar", eu acho que aqui ele está falando dessa mediação, né, Rogério? É mediar. Vamos pensar em segurança, vamos pensar se isso é realmente isso que quer, vamos pensar se quando tu ganha uma coisa, tu não tem que colocar outra fora. Vamos priorizar o que é diversão, o que é responsabilidade. Acho que o que ele traz aqui é um pouco isso também, né, Rogério? Sim, ser pai e mãe hoje, a responsabilidade é dobrada, porque não tem mais o fundo do lote, né? Pé de Uhum, bergamota, pé de laranja, uhum, o pé de pera, né? Pé de uhum, figo, né? Tá uhum. se tirando isso aí. Isso aí está causando também um estreitamento do indivíduo, né? Não há dúvida. E o terceiro ponto que o Silvio traz aqui, que eu não posso deixar, Silvio, sem fazer uma abordagem, é que ele diz aqui, ó: "Não estamos aqui para agradar os outros, temos que primeiro agradar nosso coração". E o que ele traz aqui é a pergunta básica da filosofia: "Por que existo? Estou aqui por quê? Para que vim? Para que, né, para que estou aqui?". E aí, Rogério, eu quero trazer me parece, tô jogando aqui para o diálogo, que nós também não viemos no mundo nem para agradar os outros e muito menos para agradar a si mesmo. Nós não estamos aí, são situações diferentes. Nós temos a pessoa mais importante somos nós, sim, mas a resposta à pergunta do para que eu existo, não, certamente nenhuma resposta seria do campo de agradar ou a se eu agradar os outros, certamente não. Eu entendi o que ele quis dizer aqui, ele quis dizer que a gente tem que agradar nosso coração, que não estamos aqui para agradar os outros, mas a pergunta certa seria: para que estamos aqui? Que daí são múltiplas respostas e possivelmente respostas diferentes para cada pessoa, né, Rogério? E cada um vai, assim, vai dialogar em cima da sua missão escolhida, né? Isso. Porque é aí que passa, nem todo mundo pensa: "Mas eu tô nesse mundo para quê?". A gente Sim. simplesmente faz as coisas de forma mecânica, Rogério, como se a vida fosse eterna. Não é, passa rápido, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, só que a gente vive como se isso não fosse um fato, e é um fato. Então a pergunta que todos nós deveríamos nos fazer todos os dias ao acordar é: "Tô aqui para quê?". Para ser feliz e não encher pneu, não sair bufando.
sabe? Tem coisa Ai. pior do que ver uma pessoa resmungona falando sozinha e bufando aí. É E tu não verdade. sabe se está falando contigo, se está ficando esclerosada, né? Se está com Gostei. Alzheimer, se está entrando nas demências. É, Ai, agora foi bom, né? Tô aqui pra quê? Pra incomodar os outros. Tem gente que vai sim, incomodar. tem É gente que sim. tipo, Eu vim aqui, eu quero incomodar. parece o leão de chácara da boate da madrugada mesmo. Se não for pra incomodar, pra quê, né, Rogério? Pra quê? Sim. Ah, deixa-me ver aqui. O Silvio responde, ele diz: "Ó, nós estamos aqui para evoluir mentalmente, fisicamente, espiritualmente." Ele deu uma resposta ali, né? Estamos aqui, na opinião do Silvio, para evoluir mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Que é isso, né? Que é isso que ele traz. A Carla, mandou um recadinho aqui, Rogério, no WhatsApp, dizendo: Oi, o estar sozinho é bom às vezes, mas pouco tempo faleceu os pais da Carla, né? E daí Sim. ela sente solidão, uma perda, como é o caso, né, de perder os pais, não é fácil. Mas ela sempre pensa, né, que tem que aceitar a realidade e ter fé. Aí a Carla traz aquilo que você falou lá no início. Tem eventos na vida, Rogério, que Sim. mudam a nossa rota. Aí a gente também tem que respeitar, né? Exatamente, exatamente. E é impressionante que todos nós vamos perder alguém, né? Todos nós, ao longo da nossa existência. Ou uma amiga, um vô, uma avó, um tio, uma tia, o pai e a mãe. Todos nós vamos perder. E a gente tem que aprender a viver com essas perdas, né? É, e remanejar quando possível, depois de passar o luto. A gente tem que E entender. muitas vezes tem perdas que tem que ser bem elaborada para não ficar acumulativa na segunda e terceira perda, em direção ao luto, né? Então, quando tu faz um luto, o teu primeiro grande luto da vida, e tu tem ele resolvido, os outros lutos vão ser melhor compreendidos. Se tu não tratou o primeiro luto, vai acumular no segundo e assim sucessivamente. O Adhemar Roberto Seben, que ele tem, eu adoro as participações do Adhemar, porque ele tem assim um humor ácido, sabe? E a O capacidade, limão verde. não, e a capacidade intelectual de fazer ironias. Eu acho admirável, eu não tenho essa capacidade, né? Acho que tem a pessoa que consegue fazer um pouco de ironia, um pouco assim, de uma maneira, claro, sempre civilizada. Ela tem que ser muito inteligente, é o que eu penso, assim. É que nem fazer humor. Tu tem que ser muito inteligente para fazer humor. E o Adhemar Roberto Seben vem e diz o seguinte: bom dia para vocês. Eu tento ser modesto, mas a natureza não permite. A natureza não permite, Rogério. Eu vou até acrescentar, como é difícil a gente usar a palavra ponderar. A gente está É. sempre ponderando. Olha, às vezes cansa, viu? Sim, para quem é ponderado cansa, para quem não tem noção faz diferença. Eu vou trazer aqui o Exatamente. áudio da Ana Célia. Vamos escutar juntos. Bom dia, gente. A validação, pra gente, ela começa na infância, quando os pais não dizem não para as nossas habilidades. Eu fui muito abençoada com a minha mãe. Meu pai dava tudo para ele era não. E a minha mãe, ela sempre incentivava a gente a conquistar as coisas. Então, parte muito disso, da gente deixar os filhos, os netos, serem o que eles querem ser. E não o que a gente pensa que os outros gostariam que eles fossem. Olha, agora que é o caso para uma sessão inteira de terapia. Validação dos pais. Olha, dar a liberdade para uma criança, sabe, e para um adolescente, ser o que é, para que ele passe por essa experiência, é formar cidadão, né? Uhum. É Mas ela, formar ela, ela, cidadão. ela fala uma coisa que é importante, Rogério, que tem a ver com essa questão do não, né? Acho que teve toda uma geração, quem tem hoje, sei lá, 45 mais, viveu ainda um tempo em que tudo era não, tudo era muito reprimido, tudo. E é a marca do tempo dessa geração, não tem Da melhor nem época, né? pior. É isso. E agora a gente aprendeu que é aquilo que a gente falava, tem coisas que são aprendizado e a gente pode fazer mudanças. Então a Ana Célia está dizendo, teve o privilégio de não ter passado por isso na infância, embora fosse comum entre os pares dela. E agora ela pode viver isso com os filhos, com os netos, que é uma certa validação. O filho quer, sei lá, o pai é médico e o filho quer ser, sei lá, músico. Há uma validação. Antigamente, Sim. não, né? Não Antigamente, existia oportunidade. tinha que ser aquilo que era. Filho de torneiro mecânico tinha que fazer Senai. Exatamente. Então, o que ela está trazendo aqui, a gente tornou isso prático, mas o que ela está trazendo é validar o que os filhos, os mais jovens, querem para a vida, sem
Como dizia o nosso pensador, o Che Guevara, né? Ai que endurecer sem perder a ternura, né? É É, que mais ou a menos mãe, isso. na história humana, a mãe, a fala da criança é a fala da mãe. E a mãe é mais permissível que o pai. Porque a mãe dá o diploma, mas quem carimba é o pai. Mas a mãe sempre foi mais permissível. Sim, A mãe conhece a criança, a mãe conhece o filho. E o e, pai, ele só conhece o filho pela narrativa da mãe. e em famílias que só tem mães, que a gente sabe, né? Que no Brasil, a grande maioria das famílias só tem a mãe, Rogério. E aí, como é que faz? José, mais uma vez, José, como é que faz? Olha, eu vou te dizer o seguinte, ó, existe aquele mito da grande mãe e a criança divina. Existe as grandes mães e pronto, que colocam muitos homens assim no bolso, porque tem homem que não assume uma criança. A verdade é essa, e tem mãe que assume e pronto. Pronto. Tenho dito, né? E tenho dito, né, Rogério? São mães alfas, elas conseguem educar um filho. Uhum. Agora eu gostei do termo, mães alfa. Alfas, sim. Elas conseguem educar e dar uma boa carreira assim, dinâmica na filho. Sabe orientar, sabe? Uhum. Sabe o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. E elas transmitem isso para o filho. São as chamadas mães alfas. Rogério, a gente chegou no finalzinho do programa. Foi um programa que, entre brincadeiras, diversão, foi falado assim também coisas importantes sobre tomar consciência, ser protagonista da própria vida, cultivar o seu eu interior, porque a gente, Rogério, parece uma coisa simples, mas é uma verdade forte, profunda. É você quem vai ter que ficar com você até o final. Isso e ponto. É você que vai ter que se aguentar. Então, quem a gente está se tornando, gostar da gente mesmo é uma coisa importante. E eu quero com isso te permitir um fechamento. O que que tu achas, Rogério, de tudo que a gente falou, tem que ficar sobre esse tema? Olha, eu vou trazer uma frase do Francisco Cândido Xavier, sabe? Quando enalteceram ele, acenderam ele demais, ele disse assim: eu sou apenas um sapo com a vela na cabeça. Eu acho bárbaro. Rogério, Ele usou essa metáfora, sabe? Es- E não tenta se iluminar. Traz a luz da consciência, que nem diz o Clóvis. Procura, tenta. Talvez uns não vão conseguir, mas a maioria vai continuar tentando. Obrigada, Rogério. Um abraço para De você. Bom nada. final de semana. Valeu. Ai, Rogério é uma figura, né? O sapo com a vela na cabeça. Gente, eu vou ficar por aqui, tá certo?